Para o Código Penal, o lugar do crime, adotando-se a teoria da ubiquidade, tanto faz o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, como também onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Perfeito? Então basta você imaginar um crime plurilocal. Porra, Belo, esqueci o que é um crime plurilocal. Crime plurilocal. Ato de execução numa comarca, consumação em outra. Então, vamos dar um exemplo aqui bem real. Um tiroteio na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pode escolher Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu. Pode escolher. Então, vamos pegar aqui, Niterói. Tiroteio lá em Niterói, etc e tal. O PM é ferido, situação muito grave. Entra no helicóptero da polícia, é levado para o Hospital Geral da Polícia no Rio de Janeiro, é operado, aparentemente vai sobreviver, mas durante a noite não resiste e acaba falecendo. O homicídio tem o seu momento consumativo na paralisação total da atividade cerebral. Só que o ato de execução foi lá em Niterói, mas a consumação foi no Rio. Para o Código Penal, tanto faz. Júri de Niterói ou júri do Rio. Tanto faz. Concorda comigo? Tanto faz. Aí, vamos para o artigo 70 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Artigo 70 do Código de Processo Penal. Vamos lá. O Código de Processo Penal, que é o que tem que prevalecer, no artigo 70, ele adotou a teoria do resultado. Para o Código de Processo Penal, o lugar da infração é o lugar em que foi praticado o último ato de execução, no caso da tentativa, no lugar em que consumar a infração. Então, para o Código de Processo Penal, no exemplo supracitado, Tribunal do Júri de Niterói, do Rio de Janeiro. Porque ele morreu no Rio de Janeiro, consumação no Rio de Janeiro. E isso é muito ruim porque provavelmente as provas todas estão em Niterói. Testemunhas, cena do crime, a população apavorada é lá de Niterói, porque você sabe, né? O penal, o direito penal, o processo penal, ele tem um efeito inibidor. Tentar inibir condutas futuras. Então, quando a pessoa ela presencia um crime muito próximo, ela quer também presenciar a persecução penal próxima dela. Olha, o Estado está sendo coerente, diligente. A nossa jurisprudência, falei que tem dança de jurisprudência, a nossa jurisprudência, várias decisões, várias decisões, elas já têm se manifestado, várias decisões, elas já têm se manifestado, no sentido de que quando se tratar de crime plurilocal, que não tem nada a ver com crime à distância, que eu já vou falar o que é crime à distância. Quando estamos diante de um crime plurilocal, consumação num lugar e execução em outro, a nossa jurisprudência pátria tem decidido que onde for melhor
para a colheita probatória será o foro competente. Ou seja, existe então, portanto, segundo a nossa jurisprudência, uma maleabilidade em relação à regra do artigo 70. Porque nesse exemplo que eu dei, tudo lá em Niterói, tiroteio em Niterói, população apavorada em Niterói, reféns em Niterói, troca de tiros em Niterói. Só que aí o policial é trazido para o Rio e morre no Rio. O Rio tem a ver o que com a história? Não tem nada a ver com a história. Então é melhor lá em Niterói mesmo, até para facilitar inquirição de testemunha, deslocamento de testemunha. Então esse é um dado interessante em relação aos crimes plurilocais do artigo 70 do CPP. A competência será de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o ultimado da execução. A regra é essa. Agora, eu só quero dar o adendo. Crimes plurilocais, a nossa jurisprudência, ela tem permitido o deslocamento para o local que é mais fácil a colheita de provas. E aí, para gerar mais uma confusão legislativa, lá na 9.099, a lei do juizado, né? A lei do juizado, eu tenho que o local do crime para a 9.099, adotando-se a teoria da atividade, no artigo 63, é o lugar da prática do crime. É o lugar da prática do crime. Olha o artigo 63 da 9.099. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Ah, Belo, mas é natural, né? Informalidade, né? É natural. A 9.099, ela é regida pela informalidade. Então, nós temos aí 3 critérios em relação ao lugar.